Vamos estudar ângulos. Bom, nós vamos estudar aqui a definição matemática de ângulo, mas na vida real você já sabe o que é um ângulo, porque você utiliza ele o dia todo. O corpo humano tem vários pontos em que ele possui articulação, ou seja, a gente tem um ponto fixo e duas partes que se abrem e fecham. Então, nesse caso, nós teremos ângulos, né? Por exemplo, quando você abre e fecha a sua mão, quando você estende ou contrai o seu braço, quando você vira o pescoço, olha para cima ou olha para baixo. O próprio corpo humano ele só funciona porque ele tem articulações que formam ângulos. Na vida real, nós utilizamos muito o ângulo. Por exemplo, quando a gente abre e fecha uma porta, né? Nas construções, né? O exemplo dos telhados, né? Eles têm que ter uma inclinação. Essa inclinação é dada por uma abertura entre duas partes, ou seja, é um ângulo, né? Então, na realidade você já entende, já sabe o que é o conceito de ângulo. Mas nós vamos ver o conceito de forma a deixar mais claro matematicamente, certo? Bom, a gente tem aqui, ó, um desenho que vai nos auxiliar, em que nós temos uma região, né, formada, perdão, na realidade quando a gente pega duas semirretas, o que é uma semirreta? Uma semirreta é um pedaço de uma reta que tem origem, mas não tem fim, certo? Quando a gente pega uma semirreta, aqui falta o certo era ter uma setinha aqui no final, ó. Quando a gente pega uma semirreta e coloca outra na mesma origem, nesse caso aqui seria o ponto O, a gente vai formar duas regiões, certo? Uma região aqui que a gente vai chamar de região convexa e uma região não convexa. O ângulo é essa abertura, né? Então o ângulo ele pode ser a abertura que está internamente aqui, ou pode ser a abertura que está internamente. Tudo bem? Então, por convenção, daí nós vamos ter que marcar esse ângulo justamente através desse grafismo aqui, para saber qual é a região que nós queremos. Percebam que o ângulo não é a linha que eu acabei de desenhar aqui, azul ou vermelho, e sim essa região do espaço ali, né, que é a abertura entre as duas semirretas, ok? Então imagine com os braços aí você poderia fazer uma abertura, você estaria formando um ângulo, ok? Bom, essa é a definição matemática, mas na vida real mesmo, o ângulo basta ter um giro. Tem um giro, eu tenho um ângulo, certo? Quando eu giro num pé só, eu tenho um ângulo. Quando o jovem anda de skate, ele faz um giro em cima do skate e ele apoiar em um eixo só, ele vai ter um ângulo, certo? Então, entenda que tudo que gira vai formar, vai ter essa abertura, certo? Então, o ângulo em si é a abertura entre duas coisas, ou seja, o giro em um eixo, tá bom? Bom, mas como é que se mede um ângulo? A medida de um ângulo é dada através do grau, né? O grau seria uma volta completa dividida em 360 partes, ok? Essa não é a única forma de medir, mas por enquanto é essa que você vai utilizar, tá bom? Existem outras unidades de medida, até mais importantes do que essa, mas essa é a que a gente costuma estudar no início, tá? Bom, para medir o ângulo, você vai usar um transferidor. O transferidor ele foi feito justamente isso. Ele é um giro de uma volta completa, né? Que foi dividido em 360 partes iguais. Aqui tem algumas definições importantes aqui, né? O O aqui seria o vértice, ok? O O seria o vértice. OA seria uma das semirretas e OB seria outra semirreta. Essas semirretas são chamadas de lados do ângulo, tá? Então eu tenho o vértice e os lados, tá? Sempre eu vou ter dois lados porque a gente vai ter uma figura no plano, joia?
Aqui tem uma definição importante, que é como é que a gente lê um ângulo, né? Então, as semirretas que formam um ângulo são OA e OB. O vértice é O, então a gente vai dizer que é o ângulo AOB. Tá ok? A gente pode ou não colocar o chapéuzinho, mas o chapéuzinho é justamente para a gente ler a palavra ângulo. Então a gente lê ângulo AOB. Essa é a leitura dessa notação matemática, tá bom? Bom, depois a gente mede o ângulo através do transferidor, né? Então, como é que foi feito o transferidor? Na realidade, a partir dessa figura aqui. Então, pegou-se uma volta completa, dividiu-se em 360 partes iguais. Percebam que aqui, ó, a medida dele está aqui dentro, então de 0 a 180, daí passa 190, 200 até 350, aqui vai completar 360 pedacinhos, tá ok? Esse seria o sentido anti-horário, ó. E fora a gente tem o sentido horário. Então 0, 10, 20, 30 até 360 numa volta completa. Obviamente que os 10 últimos graus aqui, eles vão coincidir, o último grau vai coincidir com o início, que é o zero. Por isso não está marcado 360, mas se você contar do 350 até o zero, dá 360, certo? Então percebam que 1 grau corresponde a um risquinho só aqui, ó. Então o zero está aqui, né? A gente anda um risquinho, a gente tem aquela aberturazinha ali que vale 1 grau. Tá ok? Para medir um ângulo, a gente precisa colocar esse ponto aqui, que a gente vai chamar de linha de fé, essa linha aqui a gente vai chamar de linha de fé, com esse risquinho aqui no meio, né? Eles se cruzam. A gente vai ver que eles se cruzam em um ângulo de 90 graus, ó. Então o zero está aqui, 90 está lá, eles se unem no ângulo de 90 graus. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem um ponto que é a referência para poder medir o ângulo, né? Que a gente vai chamar de linha de fé, esse é o mais correto, tá? Então aqui a gente tem um transferidor de 180, que é meia volta apenas, né? Que ele vai medir ângulos até 180. A gente vai ver que pode medir também 360, basta a gente girar ele, né? Sabendo que tem meia volta, gira novamente, mede o restante, soma. Tá ok? Bom, aqui está bem claro, né? O nome dessa figura é transferidor. A gente tem o transferidor de 180 no 360. Se você tiver em casa, vai ser bom para você dar uma treinada aí. Se não tiver, não tem problema. Os próprios desenhos vão auxiliar a gente aí, tá bom? Bom, para terminar essa primeira parte, nós vamos ver a classificação de alguns ângulos aí. Então, ângulo raso ou meia volta, tá ok? Então tá aqui um nome muito importante, ângulo de meia volta. Ele vai ter 180. Vocês sabem, ó, pelo transferidor aqui ao lado, já dá para ver que se a gente der meia volta aqui, né? Do zero até aqui, se a gente usar o sentido horário, e do zero aqui dentro até 180 aqui, a gente vai ter o sentido anti-horário, tá? Então, tanto faz a forma como você mede. Em geral, é muito comum a gente usar a parte de dentro aqui, o sentido anti-horário, tá? É mais comum. Geralmente, para quem é destro, é mais fácil até. Bom, então, primeiro, ângulo raso, depois o ângulo de uma volta, tá? Que ele pode ter dois casos. Ou a gente dá uma volta completa, a gente sai do zero e dá uma volta completa, não é isso? Aqui eu estou fazendo no sentido anti-horário de novo, tá? Ou a gente marca duas semi-retas e não sai do lugar. Então, se a gente marcar uma reta em cima da outra, a semi-reta em cima da outra com a mesma origem, a gente vai ter um ângulo zero, ele não saiu do lugar, tá bom? Então, ângulo de uma volta, 360 graus, ele vai sair, dar uma volta completa, tá bom? Depois, esse aqui é um ângulo muito importante, que é o ângulo que vai percorrer 90 graus, que é 1/4 de volta, né? 360 dividido por 4 dá 90 graus, que é o que a gente vai chamar de ângulo reto, tá? O ângulo reto, mais à frente vai ter a anotação, mas a gente já vai colocar aqui.
a gente vai sempre utilizar um quadradinho aqui no meio, ó, certo? Ficou meio tortinho, mas é assim, com um pontinho no meio, tá? Essa anotação é de ângulo reto, ok? Sempre que tiver essa anotação, você já sabe que ali tem 90 graus, tá? A gente chama também o ângulo de 90 graus de ângulo reto. Então lembre, ângulo reto, ângulo de 90 graus. Tá. Continuando. Então, como eu falei lá, né? Ó, eu tenho o ângulo nulo, tenho o ângulo de uma volta, aqui tem um exemplo de construção de ângulo de uma volta, né? Que é você colocar o transferidor com a linha de fé bem no vértice, lá bem na pontinha, certinho, bem no centro. E a gente vai dar uma volta completa, ok? Depois, aqui tem um exemplo de uma construção de um ângulo de 65 graus. Então, como é que foi feito? Ó, foi colocado o transferidor em um dos lados, né? Então, a gente colocou no lado AB aqui, certo? Coloca bem a linha de fé bem no vértice. Ó, tá vendo que aqui é a linha de fé. Então, foi colocada no vértice. E daí a gente anda 60 mais 5. Tá vendo que quando a gente quer andar em sentido anti-horário, a gente tem que andar aqui dentro, ó. Então a gente anda 60 e daí conta mais 5 lá e marca o ângulo, ok? Bom, depois uma palavrinha muito importante aqui, que são ângulos congruentes, são ângulos que têm a mesma medida. Percebam que a palavra congruência significa a mesma medida. Se a gente for colocar um em cima do outro, eles vão se coincidir, eles vão ter o mesmo tamanho, exatamente, ok? Então, por que a palavra congruente? Porque a gente pode ter ângulos desenhados em lugares diferentes, mas ter a mesma medida, ok? Então, quando os ângulos tiverem a mesma medida, vamos chamar de congruentes e não iguais, tá? Aqui tem uma palavrinha outra muito importante. Quando a gente coincide dois ângulos, eles são congruentes, né? Eles vão ficar dessa maneira, ó. Então, aqui a gente está coincidindo os vértices, ou seja, colocando um vértice junto do outro, ok? Aqui como é que se lê? A gente lê a medida do ângulo AOB igual à medida do ângulo MPQ, tá bom? Eles são ângulos congruentes. Depois, ângulos adjacentes. Esse é um conceito um pouquinho mais complicado, porque aparentemente parece uma coisa muito óbvia, né? E daí a gente acaba não percebendo isso, mas dois ângulos são adjacentes quando está um ao lado do outro, ou seja, eles têm um lado em comum, ó, tá vendo? Então o lado OB é comum aos ângulos AOB e o ângulo BOC. Eles têm um lado comum aqui, tá vendo? Por isso eles são adjacentes, tá? Perceba que a gente tem um ângulo aqui, ó, interno aqui, que é o ângulo AOC, tá? Então, aqui está bem claro as figuras separadas, né? AOB, BOC e AOC, né? Se a gente comparar AOB e BOC, eles têm o vértice comum ali, né? O O, e tem o lado comum também, tá vendo? AOB e AOC, certo? Agora, se a gente pegar AOB e AOC, eles têm o vértice comum e tem o lado AB comum. Comparando esses lados ali, né? A gente pode dizer o seguinte, que os ângulos possuem o mesmo vértice, têm um lado comum, são denominados ângulos consecutivos. E nossos exemplos são ângulos consecutivos AOB e BOC. Nesses casos, podemos notar o seguinte, ó. Olha lá, AOB e BOC não possuem pontos comuns, né? Ó, AOB, BOC. A gente não tem pontos internos comuns aqui, ok? Agora, AOC e AOB tem pontos comuns aqui, né? A gente pode dizer que esses pontos aqui fazem parte dos dois ângulos aí, né? Certo? Então, quando eles não tiverem os pontos comuns, eles vão ser ângulos adjacentes, tá? Então, percebam que lá no início a gente já viu isso, né?
gente viu que AOB e BOC são adjacentes. Já AOC e BOC não são adjacentes porque eles não partilham do mesmo lado aqui, ok? Então eles têm que partilhar do mesmo lado e não ter pontos comuns. Fechou? Então esse não é um conceito muito simples, mas adjacente é quando um está logo após o outro, né? Tá? Certo? Aí você tem exercício, faça os exercícios, estude. Até mais.